Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui da Hoje Falamos de Amor com o seu psicólogo favorito, eu mesmo, Rafael Soares. Sejam muito bem-vindos e hoje nós vamos falar sobre algo muito importante. Rafael, qual é o assunto de hoje? Eu quero falar para vocês sobre 4 hábitos para você construir um relacionamento saudável. Quais são os 4 hábitos que eu tenho percebido dentro da minha prática clínica como psicólogo de casais e também aplicado no meu casamento, que fazem total diferença para a gente construir um relacionamento saudável, tanto dos meus pacientes, dos meus alunos, dos meus mentorados, mas também meu e da minha esposa Joyce, que vocês nos conhecem da Hoje Falamos de Amor. Então, sem enrolações, vamos começar aqui falando para vocês sobre 4 hábitos para construir relacionamentos saudáveis. Vamos juntos? Estão comigo? Perfeito, vamos lá. Soares e Soares Psicologia, somos nós. Soares, quem é Soares? Rafael Soares. Quem é Soares? Joyce Soares. Psicólogos, casados e professores de vocês sobre relacionamentos aqui. Então vamos lá. O que a psicologia fala pra gente sobre hábitos para construir relacionamentos saudáveis? Primeiro quero falar para vocês o que é um hábito. Puxei até aqui do dicionário Oxford Languages. Ah, Rafael, você é muito bom no inglês. Sou não. Minha sobrinha de 4 anos está falando inglês melhor do que eu. Ela é sinistra. Então vamos lá. Hábito. Hábito é o quê? É a maneira usual de se fazer, sentir, costume, regra, modo. Perfeito? Outro ponto aqui é uma maneira permanente ou frequentemente de se comportar. Então, o que é um hábito? O hábito é algo que você faz naturalmente, de maneira permanente, de forma regrada e um modo de se viver. Isso é um hábito. Perfeito? E o hábito, eu coloquei essa anotaçãozinha aqui pra gente começar a entender. O hábito é um movimento permanente mais forte do que a memória. Rafael, como assim? Um hábito ele é mais forte do que a memória? Ele é mais forte do que a memória, pessoal. Se você tem um hábito ou o costume, um modo, uma regra de vida, esse modo, esse costume, essa regra de vida, ele tende a ser repetido por mais que você esqueça de algumas coisas. Você acaba fazendo naturalmente aquilo. Por quê? Porque o seu corpo, o seu cérebro, o seu modo de viver, ele te direciona para aquele comportamento. Porque ele foi repetido várias vezes, até o ponto de se tornar o quê? Uma maneira permanente ou frequente de se comportar. Rafael, aprender a praticar hábitos saudáveis é crucial para o teu relacionamento de sucesso? É crucial. E de onde eu tirei isso, meu povo? Vou falar para vocês rapidamente aqui sobre esse livro. Esse livro aqui é um livro chamado O Poder do Hábito. Deixei a foto dele aqui, a imagem dele para vocês. Cara, é um livro muito bom. Eu li esse livro já tem um tempo. E é um livro que ele mostra, né, diversas pesquisas. Não é um livro de fontes da cabeça da pessoa, né, do autor, do Charles. São várias pesquisas que mostram o seguinte, que pessoas que têm um hábito, elas tendem a repetir aquele comportamento, independente de ter memória ou não. Então, um hábito, ele é possível de ser ensinado, ele é possível de ser aprendido e ele é possível de ser permanente na vida de alguém, independente da memória. Rafael, me fala como que isso apareceu nesse livro. Vou mostrar para vocês agora. No livro ele fala sobre pessoas que têm amnésia. O que é amnésia? Amnésia é a perda de memória, perfeito? Amnésia, elas repetiam os seus hábitos antes de terem uma lesão que fizeram com que elas perdessem a memória. Então elas repetiam hábitos, o quê? O que são hábitos? Costumes, mesmo tendo perdido a memória. Me dá um exemplo, Rafa, de onde isso aconteceu no livro e que existem pesquisas que mostram isso aí pra gente. Tem uma passagem nesse livro que é muito boa, falando o seguinte, que pessoas que não lembravam nem dos nomes dos próprios pais, eu não lembro do nome do meu pai, mas eu sinto falta de tomar café da manhã com eles. Olha, calma aí, Rafael, a gente tá falando de relacionamento aqui. Isso daqui é importante? Será, gente, que isso daqui é importante? A gente tá falando de relacionamento aqui nesse canal. Será que isso daqui... Eu não consigo fazer um círculo no negócio. Será que isso daqui é importante? Olha só, eu não lembro o nome,
mas eu sinto falta de tomar um café da manhã. Percebam, o que tem aí de informação pra gente? Critério o que, meu povo? Critério emocional. Eu não ia puxar essa seta aqui, ó. Vou puxar essa seta aqui, ó, no meio do nada, para falar para vocês o que? Sobre critério emocional. Então, um critério emocional, ele é uma fonte muito forte de presença de hábitos. Então, se emocionalmente aquele hábito ele me traz se emocionalmente aquele hábito ele me traz algum tipo de resposta, melhor dizendo, então existe um critério emocional ali que me ajuda a permanecer naquele hábito e sentir falta dele. Então existe um critério emocional aqui, perfeito? Que fortalece o quê? A possibilidade da construção de um hábito. Muitos casais falham em criar critérios emocionais para estabelecer hábitos dentro da própria família. Percebem? Então, utilize de critérios emocionais para estabelecer hábitos. Rafael, você tinha preparado a aula, mas agora está puxando seta do nada. Vou puxar mais uma seta aqui, ó, para cima, inclusive. Por quê? Porque percebe que o critério emocional... O que é o hábito? Hábito é o quê? Permanência, costume, hábito. Perfeito? E ele é mais forte do que a memória. Pensem nisso. Quando eu tenho um critério emocional muito forte, negativo no meu relacionamento, então o critério emocional do meu relacionamento ele é negativo. Eu penso e eu sinto que se eu tiver uma conversa difícil com meu parceiro, a gente vai brigar porque nós já brigamos várias vezes por conta disso. Olha só o critério emocional aparecendo. E aí o que eu penso? Que habitualmente nós brigaremos. Habitualmente nós brigaremos. Por quê? Porque o critério emocional está apontando para isso. Perfeito? Vou apagar isso daqui, porque depois vocês não vão entender quando eu mandar esse arquivo aqui para vocês. Mas tive que puxar essa seta para mostrar sobre critérios emocionais. Voltando para nossa aula. Vamos lá? Voltando. Volta comigo. Pessoas que não sabiam nem desenhar a própria casa conseguiam caminhar ao redor do quarteirão com o cachorro e voltavam para casa. Ué, se eu não consigo nem desenhar como é a minha casa, como que eu consigo dar uma volta no quarteirão com o cachorro e voltar para casa sendo que eu nem desenho a minha casa? Porque existia um hábito desse passeio com o cachorro e informações ali estavam conectadas com a ideia de comportamento, de execução. Legal? Muito maneiro isso, né? E, Rafael, como que isso se aplica aos relacionamentos? Aqui que está o nosso pulo do gato. Eu precisei contextualizar vocês sobre o que é um hábito, o poder do hábito, sobre o hábito para poder se tornar algo permanente e mais forte, para poder trazer vocês para isso daqui, ó. A aplicação nos relacionamentos. Os 4 hábitos para você construir relacionamentos saudáveis. Quais são esses? Aqui, gente, aqui vocês vão aprender uma coisa sensacional. Hábito 1. Pense antes de falar. Rafael, isso daqui pode ser construído como hábito? Pode. O exercício de você pensar, refletir antes de você falar é um hábito que vai ajudar vocês a construírem relacionamentos saudáveis. Hoje em dia, muitos casais têm o hábito de quê? De ouvir, na verdade nem ouvir. Esperar a pessoa falar, porque às vezes não estou nem ouvindo, só estou esperando você falar. E aí quando você termina de falar, ou às vezes antes de você terminar de falar, o que eu faço? Eu solto aquilo que eu quero falar. E aí a gente não consegue o quê? Desacelerar, pensar antes de falar e abordar a discussão de maneira construtiva. Então, o primeiro hábito é a gente conseguir pensar antes de falar. Mas, Rafael, isso é muito difícil, Rafael. Eu tenho dificuldade. Por quê? Porque na hora que eu vou falar, a emoção vem tão grande. Eu sinto uma emoção absurdamente grande e não consigo respirar, eu não consigo desacelerar. Então, a gente precisa entrar com uma estratégia de regulação emocional. Tem vídeo aqui no YouTube sobre regulação emocional. Bota aí. Hoje falamos de amor, emoções. Vai aparecer para você, perfeito? Ou hoje falamos de amor, regulação emocional, perfeito? Então coloca aí,
para você poder entender estratégia de regulação emocional, para você conseguir pensar antes de falar. Para isso se tornar o quê? Um hábito. Joia? Por enquanto estamos juntos, estamos seguindo na mesma página. E uma frasezinha aqui para vocês não esquecerem. O modo como lidamos com o conflito define se ele nos destrói ou se ele nos aproxima. Então, pensar antes de falar vai destruir o relacionamento de vocês ou vai aproximar vocês? Possivelmente, se você está assistindo aqui a gente, aqui nós falamos de amor, você deve estar percebendo que o seu relacionamento tem sido destruído por isso daqui. E não é o que a gente quer. Partiu o segundo hábito? Vamos lá, segundo hábito, galera. Segundo hábito. Segundo hábito importantíssimo pra gente. Vamos lá. Reconheça as suas falhas. Isso daqui pode ser um hábito. O hábito de reconhecer que você também erra. Você não é um alecrim dourado que nunca erra, que sempre está certo e que todos os problemas do seu relacionamento são culpa do outro. Muitos casais estão passando por problemas de relacionamento porque não conseguem colocar o hábito 2 em prática, reconhecer as suas falhas. Então, antes de você culpar o outro, você precisa refletir sobre o seu próprio comportamento e reconhecer as suas falhas. Difícil? Muito difícil. Vamos lá. Várias pessoas que eu já vi aqui nesse Instagram, já atendi, já foram meus alunos, já falaram: Rafael, eu tenho dificuldade grande de reconhecer. Ou o meu parceiro ou a minha parceira tem dificuldade grande de reconhecer. E isso daqui é muito difícil, povo. Por quê? Porque é você apontar um holofote para você, dizendo assim: cara, eu tô errado. Eu também erro. E isso é muito difícil. Então, segundo hábito necessário para você construir bons relacionamentos, perfeito? Reconhecer as suas falhas. Reflita sobre como você pode estar contribuindo para os problemas. Não aponte somente os erros, enxergue os seus erros também e compartilhe-os. Compartilhe os seus erros com a sua parceira ou com o seu parceiro. Vida, eu estou muito desorganizado essa semana. Eu errei no nosso planejamento financeiro. Eu falhei em tal coisa. Por quê? Porque isso abre margem para o quê? Para o acolhimento. Show? Vamos seguir? Segundo hábito, reconheça as suas falhas. Terceiro hábito, faça pelo menos um pequeno gesto por dia. Pelo menos um pequeno gesto por dia. Ah, Rafael, eu vou fazer um. Não, é pelo menos um, pô. Fez um, faz dois, faz três, faz quatro. Vamos lá. Por quê? Porque pequenos atos, pequenos gestos diários de reconhecimento, de carinho, eles criam um ambiente o quê? Positivo e de apoio no relacionamento. O tanto de gente que chega nesse Instagram, nessa clínica aqui, Soares & Soares Psicologia, com problemas relacionados a o meu parceiro ou a minha parceira não demonstra carinho por mim. É uma cobrança o tempo inteiro. Então, pequenos gestos, gente, fortalecem o relacionamento. Mas, Rafael, como que eu vou fazer pequenos gestos no meu relacionamento, sendo que eu não tenho tempo? Sendo que eu chego do trabalho 8 da noite, e aí já tem que fazer um monte de coisa também para preparar para o próximo dia. Como que eu vou fazer um gesto no meu relacionamento por dia, para ajudar a construir meu relacionamento com minha família? Como? Gente, pequenos gestos podem ser feitos à distância. Pequenos gestos podem ser uma mensagem de te amo no telefone. Pode ser uma música que você ouviu na rádio enquanto você estava dirigindo e indo para o trabalho. Você falou: nossa, essa música aqui fala de um carinho. Vou mandar isso daqui para minha parceira, para o meu parceiro. Isso é um pequeno gesto. As pessoas pensam que um pequeno gesto é você levar a sua parceira para jantar na Torre Eiffel. Pô, isso daí não é um pequeno gesto, isso daí é um grande gesto. Inclusive, tem que levar a Joyce da Torre Eiffel um dia. Mas isso não vai ser o meu pequeno gesto de amanhã. E a Joyce tem consciência disso. Então, qual seria o meu pequeno gesto? Pô, meu pequeno gesto é o quê? É levar uma água. Ó, aqui, ó. Essa aguinha aqui, ó. Quem trouxe pra mim? Joyce Ohana, minha esposa. Por quê? Porque eu ia gravar essa aula aqui pra vocês. Ela falou: toma aqui, essa aguinha. Obrigado, filho. Que coisa maravilhosa essa água.
Entende? Pequenas coisas, pequenos detalhes. Ah, mas então o Jorge me deu essa aguinha hoje para fazer um pequeno gesto, nem vai olhar mais para mim hoje. Não, vai me olhar, vai conversar comigo, a gente vai trocar carinhos, enfim. Pequenos gestos podem ser feitos de maneira constante no seu relacionamento. Então, hábito, na verdade, 3, faça pelo menos um pequeno gesto por dia. Perfeito? As demandas da vida podem facilmente afastar os parceiros, mas é fundamental criar espaço para o relacionamento, sejam com datas regulares ou check-ins emocionais. O que é um check-in? Quando você chega no hotel lá, você tem que fazer o check-in, você vai lá dar seus dados, você faz o que? A entrada para isso, você se apresenta para isso. Então o que acontece? Quando você vai fazer o check-in emocional no seu relacionamento, é você se demonstrar, aparecer, estar disposto a ter check-ins emocionais regulares no seu relacionamento. Essa aguinha aqui, ó, que eu vou dar um gole nele agora. Essa água é um check-in emocional para mim. Por quê? Porque a minha esposa ela se preocupa comigo. Isso traz um repertório cognitivo para mim. Perfeito? Hábito 4, gente, para a gente poder finalizar essa aula de hoje, aprender a ouvir. Rafael, ouvir é muito difícil, eu gosto muito de falar. Enfim, aí você vai ter que aprender a ouvir. Por quê? Escutativa. O que é escutativa? É você ouvir com vontade de entender a pessoa. Escutativa é você ouvir com vontade de entender, não de responder. E empatia. Empatia é você se colocar no lugar dos outros? Não, empatia é você entender que o outro ele está em um lugar diferente do seu e entender que aquilo traz um sofrimento ou algo para ele. Isso é empatia. Não tem como eu estar no lugar da Joyce, porque a Joyce está carregando a Sofia lá e eu não estou carregando a Sofia. Eu não sei a dor que ela sente. Eu não sei a cólica que ela sente. Eu não sei o enjoo que ela sente. Eu não consigo me colocar nesse lugar. Eu consigo o quê? Ter empatia de falar, nossa, ela deve estar enjoada demais hoje. Botar um limãozinho ali para ela cheirar. Vou, de repente, tocar um violão para ela descansar. Eu tô me colocando no lugar da Joyce? Não, eu tô entendendo que ela passa por um processo e eu preciso e posso talvez fazer alguma coisa para contribuir. Isso é empatia. Perfeito? Falar, não, eu sei como você se sente. Não sei. Porque por mais que eu tenha passado por aquilo ali, que não é o caso, né, aqui da gravidez, não tô com a barriga aqui, a Sofia não tá aqui, eu consigo falar assim, cara, pode ser que seja diferente. E por mais que eu tenha passado, talvez eu passe de uma maneira diferente da que ela tá passando e eu tô achando que eu sei o que ela tá passando. Enfim, coisas que o psicólogo fica pensando. Então, assim, a importância de realmente ouvir o outro com a intenção de compreender, ao invés de apenas reagir ao que foi dito. Crie o hábito de ouvir e não de pensar em responder, mas de ouvir. O sucesso vem ao aceitar, ou seja, você está ouvindo, e aprender com as diferenças. Eu sou diferente da minha esposa, você é diferente do seu marido, da sua esposa também. Em vez disso, você não quer ficar ali tentando mudar tudo. Você está ouvindo para tentar o quê? Entender. E aí, juntos, vocês tentarem o quê? Ajeitar essa situação. Perfeito, pessoal? Voltar aqui só os 4 rapidinho. Hábito 1. Vou até falar aqui com a câmera aberta aqui para vocês. Hábito 1. Pense antes de falar. Hábito 2, reconheça as suas falhas. Você precisa reconhecer as suas falhas para você ter um relacionamento melhor. Hábito 3, pessoal. Faça pelo menos um pequeno gesto por dia. Então, faça um pequeno gesto por dia para fortalecer o seu relacionamento. Hábito 4, aprenda a ouvir. Então, 4 hábitos para você melhorar o seu relacionamento. Pense antes de falar. Reconheça as suas falhas. Faça pelo menos um pequeno gesto por dia e aprenda a ouvir com vontade de entender e compreender, não de responder e criticar. Perfeito? Ficamos por aqui, meu povo. Muito obrigado por essa aula de hoje, sensacional. Se você gostou e quiser esse PDF aqui, sobre esse daqui, comenta aí. Fala assim, Rafa, eu gostei da aula, achei que foi uma aula muito bacana, aprendi, vou colocar em prática, porque isso vai ajudar o meu relacionamento. Perfeito? Fiquem com Deus, nos encontramos no próximo vídeo e até já!